Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho. Como todos estão acostumados, toda noite recebemos um convidado ou uma convidada especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E hoje nós teremos a honra de conversar aqui com a Márcia Ruth, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, servidores da Prefeitura Municipal de Guarujá. O programa Assunto Cidade faz aquele pequeno intervalinho rapidinho e já voltamos já para o começo do programa. Fique conosco que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, amigos. Voltamos então para o início da entrevista aqui do programa Assunto Cidade de hoje com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal de Guarujá, a senhora Márcia Ruth Daniel Augusto. Em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela presença. Finalmente a senhora conseguiu um espaço na sua agenda para participar desse programinha aqui do Assunto Cidade, aqui com o seu grande velho amigo Valdir Dias. Valdir, é um prazer, é uma honra estar dividindo essa bancada com você. Viu? Dividindo essa bancada com você e no seu programa Assunto Cidades. Tá certo. Márcia, a categoria vive uma semana delicada, uma semana de impasse por conta da questão do reajuste, coisa que já deveria ter sido resolvida em abril. Dá para você dar um panorama de como está toda essa negociação, um histórico de toda essa negociação, por que nós chegamos a esse impasse entre praticamente com a mesma categoria, né, os funcionários públicos, mas praticamente dividida? É verdade. Na realidade, quem criou esse imbróglio todo, que a gente está levando esse desgaste há praticamente 90 dias, foi a administração municipal. Por que eu digo isso? Porque anteriormente, quando a gente sentava para negociar, a gente vê a categoria como um todo, e não fracionando a categoria, sendo servidor público e professorado do outro lado, porque o professor é o servidor público, né? E quando o antecessor do atual secretário, quando ele sentava para conversar, ele chamava as duas presidentes do sindicato e negociava com as duas. O que aconteceu esse ano? Aconteceu esse ano que dividiu a categoria, certo? Ele sentou com o Sindiserv e sentou com o Ciproem paralelo. Então, nós tivemos aí uma assembleia, que na primeira assembleia foi rejeitado, a correção das tabelas mais o 0,5%, a categoria que estava lá naquele momento rejeitou, mandamos a assembleia que tinha a categoria tinha rejeitado e a administração mandou a proposta de 5,2 e no último momento do dia 5 de julho,
ela mandou o quê? Que se voltasse à correção das tabelas salariais. Porque, segundo ela, categorias que seriam beneficiadas com o acerto das tabelas tinha procurado o gabinete e, por isso, ela mandava que fosse levada as duas propostas para ser deliberado. Valdir, foi uma assembleia um pouco tumultuada, para não dizer tumultuada, e os funcionários que lá estavam deliberaram a correção das tabelas salariais mais os 0,5%. Então, se naquele momento a prefeitura não mandasse, às 3h30 da tarde, a minha assembleia era às 18h30, às 3h30 da tarde a gente recebeu um documento oficial da administração dizendo que era para levar as duas propostas para ser deliberado. E o que aconteceu? Aclamaram a correção das tabelas salariais, não o índice inflacionário. O que eu gostaria de deixar claro, Valdir, é que com a correção das tabelas salariais, isso vai impactar na folha nem 10%. Nem 2% vai impactar a folha. Em torno de quase 6 milhões de reais. O que é 6 milhões de reais para uma prefeitura municipal do Guarujá com um orçamento superior a 1 bilhão? Superior a 1 bilhão de reais. Então, o que 2% vai refletir na folha? Se ela der a correção das tabelas salariais, mais a inflação acumulativa, que a gente não vai buscar os 24 meses, sim os 12 meses, essa folha não chega a 45%. Bem longe ainda do Bem limite. longe do limite prudencial, que é de 51%. Certo. Né? Então, eu não entendi, porque a prefeitura fala que não tem dinheiro. Então, a prefeitura tem orçamento, mas não tem dinheiro. E quem paga com isso? É a categoria, que impulsiona essa cidade ao crescimento. Na mudança do regime de CLT para o regime estatutário, já não se previa aí uma redução, já não houve uma redução desse comprometimento da Receita com a Folha? Com certeza. Naquela época, tanto que a gente participou de todas as reuniões, se eu não participava, tinha diretor meu que participava, o que aconteceria? A Prefeitura Municipal do Guarujá ia economizar 40% da sua folha, nos encargos trabalhistas. E qual era, naquele momento, o que eles passavam para quem estava assistindo às palestras deles e a própria diretoria do sindicato? Que esse dinheiro seria revertido para a correção da pirâmide salarial. E isso hoje, no decorrer de 1 ano e 8 meses, nós estamos no mês 7, né? Então, praticamente 18 meses isso não aconteceu. Nós tivemos, o ano passado, as promoções, tivemos, né? As promoções 10%, tivemos 30% para a guarda municipal, do risco de vida, tivemos. Mas isso não é 10% do que foi prometido por uma categoria de servidor público, que a gente vivenciou isso a todo momento. Agora, você tocou num ponto-chave, né, que é até para esclarecer o telespectador. Por que o funcionalismo briga e deve brigar por um reajuste condizente com a sua atividade funcional? Porque, afinal de contas, é ele que fica lá, os prefeitos vêm e saem, né? Vêm e passam, né? Os assessores, os chefes de gabinete, os secretários, os funcionários de confiança. Mas o servidor público municipal, aquele que é concursado, ele é que acaba tocando o desenvolvimento da cidade ou não, né? Ah, com certeza. Aí o funcionário, Valdir, ele tem que se sentir valorizado. Valorizado. Porque se você pegar a cápsula da Constituição brasileira, tem um artigo que fala que o servidor público tem que receber a sua reposição salarial, que é a inflação acumulativa, se não tiver ganho real, é a inflação acumulativa dos 12 últimos meses. Só que nós temos 24 meses para trás, porque o ano passado, o que aconteceu? Eles deram 8%, ok? Que era depósito do fundo de garantia, e deixaram de depositar os 8%. E mandaram um documento dizendo que em setembro
eles viriam à mesa para dar a reposição salarial através da evolução da receita da Prefeitura do Guarujá. Isso não aconteceu. Ficamos o ano passado, os 6 últimos meses, estudando as tabelas salariais, a correção das tabelas salariais. A leitura que eu fazia naquele momento, e a que a gente ouvia da própria administração, na pessoa que se reunia conosco, é que quando chegasse em janeiro desse ano, de 2014, ia se corrigir essas tabelas salariais, quando chegasse o nosso reajuste, no mês da nossa database, tranquilo, viria a inflação acumulativa e a categoria iria aplaudir. Porque as tabelas já teriam sido corrigidas antes. Em janeiro. E isso não aconteceu. Eles empurraram até o mês de abril, já que nossa Assembleia foi feita em fevereiro, certo? Eles empurraram até o mês de abril e quando chegou em abril falou, a gente vai corrigir as tabelas salariais mais 0,5%. E a inflação? Nós não temos orçamento. Como? Não temos orçamento. Se a minha folha está em 42%. Você entendeu? São essas questões orçamentárias e questões de gestão que a gente tem que discutir. A gente tem que discutir. Semana passada, a prefeita falou comigo no telefone, via fone, por causa de uma situação, eu falei para ela. A administração, em momento nenhum, chamou a diretoria do sindicato, chamou a comissão de negociação, para a gente estar avançando. E hoje, o que nós temos? Nós temos aí um imbróglio. Amanhã a Câmara vai ser uma arena, porque de um lado nós vamos ter os funcionários que foram agraciados com a revisão das tabelas, a correção das tabelas. De outro lado, nós vamos ter os funcionários que vão ter 0,5%. Como é que fica isso, Valdir? Valdir, eu recebi um colega meu porque eu digo que é oriundo da saúde. O profissional é PhD. Pela USP. Olha como, para ele ser PhD, olha quanto que ele investiu na sua formação. Na sua própria capacitação. Na sua própria capacitação profissional, para dar o melhor de si para a população do Guarujá. Como é que você acha que eu me senti quando eu virei para ele e falei, doutor, o senhor vai ser 0,5%? Ele olhou para mim e falou, Márcia, eu vou pedir para sair. E isso que está acontecendo, porque quando a gente não valoriza o funcionário pede para sair, Valdir. O problema maior, Valdir, está na graduação. Essa divisão da categoria que você alega foi feita, segundo você, foi feita pela própria administração. A categoria está dividida legalmente com 2 sindicatos, mas isso não interferiria desde que os 2 sindicatos fossem sentasse na mesa e conversasse. E você está entendendo? E a gente buscasse ali a diretoria do Ciproem, mais a diretoria do Sindiserv, a comissão que acompanha o Sindiserv na negociação. E não sei se no Ciproem tem uma comissão que acompanha o Ciproem na negociação, sentasse e a gente viesse buscar uma maneira de resolver esse problema. Valdir, o ano passado, numa reunião, estava sentado o vice-prefeito do Hino, estava o secretário de administração, o secretário de finanças. Eu mandei abrir o orçamento. Falei, abre o orçamento, porque não tem dinheiro. Abre o orçamento que eu quero ver de onde que a gente vai tirar dinheiro para dar para a categoria. E veio os caras do planejamento e abriram o orçamento. E aí eu falei, aqui tem rúbrica orçamentária que pode ser feita transposição de verba para despesa com pessoal. Isso, infelizmente, esse ano eles levaram uma menina que é do planejamento, inclusive ela é funcionária da prefeitura, eu falei para ela, em dado momento da explanação dela, eu falei, querida, você vai apanhar de bambu verde aqui. Falei para a menina, quem estava comigo, naquele momento, olhou para minha cara e você vai apanhar de bambu verde, porque é humanamente impossível. Valdir, eu já estou calejada de negociação salarial. Já são várias, né? São várias, queridos, já são várias. A gente sabe como é que as coisas funcionam. Então, a gente sabe de que maneira tocar. Você entendeu? Mas, infelizmente, essa desse ano deixou muito a desejar. Só que eu também, Valdir, não posso ir contra uma Assembleia, porque a Assembleia é soberana. Se eu tinha 500 pessoas na Assembleia do dia 5 de julho,
dentro da Socia, porque eu levei para a Socia, porque eu pensei, eu não tenho espaço físico dentro do Sindiserve para deliberar o reajuste salarial. Certo. Né? E foi aclamado. Eu não posso, enquanto esse pessoal da Guarda Municipal que lá esteve, os agentes comunitários de saúde que lá esteve, os agentes de endemias que lá estiveram, os pessoal que é o menor salário da prefeitura, que são os operacionais, são as serventes que lá estiveram, eu não posso ir contra eles. E a Assembleia é soberana. E esse impasse está criado em torno dos funcionários públicos, a categoria de servidores públicos aclamou e aceitou. Aclamou e aceitou. A correção das tabelas de 0,5%. E os professores não. Porque é assim, né, Valdir? Você veja bem, tem determinada categoria que vai ganhar 20%. O guarda municipal, 20% na sua hora trabalhada, porque nós, como estatutário, nós recebemos por horas trabalhadas e eles vão receber 20%. Como é que você quer que uma pessoa que vai receber 20%, que está fazendo uma isonomia com os vigias, vai receber 20%, não vai aclamar os 20%, vai aclamar 5,82%, que é a inflação? Olha a discrepância. Ele vai levantar a mão os 20%. As cozinheiras, as serventes, que vão receber na correção das tabelas salariais, horas trabalhadas, 13,09%. Entre 13,09 e 5,82, você vai aclamar o quê? A correção das tabelas, então, trocando em miúdos, é uma coisa positiva, é uma decisão positiva, mas não nesse momento. Não nesse momento. Não no momento da negociação salarial. Não nesse momento. Ninguém, em momento nenhum, comissão, a diretoria de sindicato, em momento nenhum foi contra a correção das tabelas salariais. Muito pelo contrário, nós sabemos que... E aí, não vou fazer minha meia-culpa, porque eu sou uma pessoa que eu assumo que eu faço. Porque quando fizeram essas tabelas salariais, não passou pelo crivo da entidade sindical. Não chamou o sindicato para resolver, na proporcionalidade do cargo e de nível de escolaridade, as tabelas salariais. Não. Fizeram no apagar das luzes, sem anuência da entidade sindical. E sendo que o sindicato é a caixa de ressonância dessas questões todas, é lá que o trabalhador vai primeiro. É verdade. E aí, o que acontece, Valdir? Quando eles viram a Miscelândia... e que nós até informamos, essas tabelas não estão corretas, é pelo nível de estudo, na proporcionalidade do cargo, não está correta. Aí eles queriam corrigir. E tem que corrigir, mas não no momento da database da categoria. Quando você fala 24 meses sem correção da inflação, é por conta de, no ano passado já não houve uma correção? Não teve, porque nós recebemos um documento assinado pelo secretário de Finanças, pela chefe do Executivo, pelo secretário de ADM, dizendo o seguinte, que através da evolução da receita da Prefeitura Municipal do Guarujá, a gente, em setembro, sentaria novamente na mesa de negociação para que a gente pudesse avançar no quesito de repor as perdas salariais, né? O ano passado, se eu não me engano, ficou em torno de 6%. Certo? Isso não aconteceu. O que houve foi só uma compensação pelo fundo de garantia. Pelo fundo de garantia. Entendi. O que aconteceu? Eu achei que até a Assembleia de fevereiro, ela teve muita maturidade quando eles pediram só índice inflacionário dos 24 meses. Entendeu? E não pediram nem ganho real, eles só queriam a reposição no seu salário dos últimos 24 meses. E, de repente, eles foram pegos de surpresa, porque nem deram a reposição salarial do ano passado e nem desse ano, e sim a correção das tabelas salariais, mais o 0,5%. Valdir, para quem tem até o nível de escolaridade, colegial, se eu não me engano, técnico, vai ter no seu salário, por horas trabalhado, 8, 9, 13, né? O embrólio maior está no nível de graduação, né, e na educação. Porque, se eu não me engano, é o PEB 3, vai ter 2% e o outro vai ter 1,5%.
não é verdade? E aí eles vêm e falam o seguinte, mas o professor, ele teve um ganho maior nos últimos anos. Isso lá no estatuto deles, já era para ter sido pago anteriormente. Até porque se discute há tanto tempo a valorização da educação como verdade. forma de se fazer um país melhor. Melhor, né? Vamos investir na educação para a gente ter um país melhor, né? Então é isso aí. Eu tô receosa amanhã, na Câmara Municipal, o desenrolar de tudo isso. Até, como você prevê, um clima de, não confronto, não sei se a palavra certa é confronto, mas de animosidade, né? Porque tem uma parte da categoria que está sendo beneficiada. E outra parte não. Então, eu acredito muito nisso. Até porque eu costumo dizer, Valdir, que o sindicato é o termômetro, tá? E a gente sabe que a temperatura está alta. Bom, esse impasse gerado aí na negociação salarial pode culminar até com uma paralisação aí das aulas por conta da disposição dos professores de se declararem em greve, conforme a Assembleia realizada na terça-feira pela manhã, lá durante o simpósio dos educadores. Mas vamos ver aí como é que se desenrola a problemática toda, porque, como dissemos ao longo desse primeiro bloco, a Prefeitura, a Administração Municipal já encaminhou para a Câmara, independente da polêmica, independente do impasse, o projeto de lei concedendo um reajuste de 0,5% e fazendo a correção das tabelas. Vamos fazer um pequeno intervalinho e voltamos já para conversar mais um pouco sobre vida sindical e sobre funcionalismo público, já com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Márcia Ruth. O programa Assunto Cidade faz um intervalinho rapidinho. Fique com a gente. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje conversando com a Márcia Ruth, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guarujá, os funcionários da Prefeitura Municipal de Guarujá. Como temos falado durante o primeiro bloco e também no programa do dia anterior, da noite anterior, o município de Guarujá vive essa semana de impasse. A categoria, formada por mais de 6 mil servidores públicos municipais, está em negociação desde o começo do ano para a data base de abril. Em abril, como toda categoria profissional, em abril deveria haver um reajuste nos salários, a negociação salarial, como toda categoria faz. A Prefeitura fez então uma proposta de fazer uma correção das tabelas, um projeto antigo da administração, que é corrigindo algumas distorções salariais. Quem é funcionário público sabe o que eu estou falando, que algumas categorias, embora desenvolvam a mesma atividade, algumas percebem salário menor que as outras. Então, havia há muitos anos já necessidade de correção dessas tabelas, mas a apresentação desta proposta de correção foi feita junto com a negociação salarial.
como a Márcia Ruth explicou aqui no primeiro bloco, o que acabou confundindo e atrapalhando todo o processo. No final das contas, a Prefeitura sugere como reajuste algo em torno de 0,5% para toda a categoria. A categoria de servidores públicos municipais, composta por mais de 4 mil funcionários, decidiu por bem aceitar, não os 0,5%, aceitar a correção das tabelas, porque além dos 0,5%, previa ali algumas categorias, como a Márcia explicou, por exemplo, guardas municipais vão receber 20% de reajuste, então aceitaram. Já os 1.800 professores não aceitaram, querem 8% de reajuste, e inclusive declararam greve aí, ou que seja, nós estamos aqui gravando e pode ser que durante a semana aí o município já esteja vivendo esse clima, que é ruim, logicamente, de greve, principalmente no setor da educação, um setor onde os indicadores sociais de Guarujá não são nada favoráveis a quem quer contar uma história feliz da cidade no futuro. Márcia, vamos esperar então que esse imbróglio termine e termine bem, todo mundo saia feliz, pelo menos na semana que vem. Quem sabe a gente está dando aí uma notícia diferente, uma notícia mais agradável. É o que a gente deseja, né, Valdir? Até porque divisão de categoria, isso não existe, né? Certo. Eu acho que a administração tem que haver, no mínimo, respeito com a categoria. Certo. O sindicato acompanhou junto com a Câmara todo esse processo? Teve reuniões com a Câmara para quando o projeto chegasse na Câmara? Como aconteceu agora? Semana passada, a Marta, que está aqui no estúdio, ela me acompanhou porque o presidente da Câmara me convidou para que eu fosse até a Câmara. Ele estava recebendo um grupo de funcionários que seria beneficiado com a correção das tabelas salariais. E lá eu estive, conversei com os vereadores, né? Até o vereador, presidente da casa, se comprometeu, não só com a presidente do sindicato, mas com os funcionários que lá estavam, que até o dia 18 estaria chamando uma extraordinária para fazer a votação. E foi o que aconteceu. Hoje, quando eu peguei o diário do município, né, o DO, está lá a convocação para amanhã às 9 horas da manhã na Câmara Municipal, a reunião extraordinária, né, sessão extraordinária da Câmara do Guarujá, aonde vai debater essa matéria. Ou seja, semana tem tudo para ser quente, né, Márcia? Com certeza. Tentando, não mudando de assunto, logicamente, mas só aprofundando um pouco mais, essa mudança do regime de trabalho de seletista para estatutário, ela também implantou a previdência própria dos servidores públicos municipais. Como que está? O sindicato acompanha a Guarujá Previdência? Como é que está essa situação toda? Até um prazo para virar uma autarquia também? Na realidade é o seguinte, Valdir, foi implantada agora o Previdência, né? A nossa preocupação é sempre com o lastro financeiro dessa caixa de previdência nossa, até porque daqui a 3 anos nós já temos aí 900 pessoas que têm condição de se aposentar. Já estão aí na boca para se aposentar. Isso não quer dizer que 900 pessoas vão se aposentar. Mas 900 funcionários da Prefeitura do Guarujá, até Márcia Ruth, já pode pedir a sua aposentadoria pelo regime estatutário. Já estarão aptos. Né? Já estarão aptos para efeito de aposentadoria. Para isso, a Caixa tem que ter lastro financeiro. Muito me preocupa, Valdir, fugindo um pouquinho, e sobre o mesmo assunto, quando se fala em terceirização de serviço público, principalmente na área da saúde. Né, que a gente está ouvindo, estão discutindo. Eu já estive, inclusive, na Câmara Municipal, onde eu fiz parte da mesa, depois me retirei da mesa e defendi que eu sou contra a terceirização no serviço público, principalmente na área da saúde. O sindicato, agora, a partir, eu acho que tem uns 4 meses, que pediram para que o sindicato tivesse assento nas discussões da Guaru Previdência. Por quê? Porque tem que preparar a Guaru Previdência para, em janeiro de 2015, se transformar numa autarquia, ou seja, cortar o cordão umbilical da Prefeitura Municipal do Guarujá. Então, nesse processo agora, eles convidaram a entidade sindical, na pessoa da sua presidente, e eu estou acompanhada de um advogado do sindicato, que me acompanha em todas as reuniões que está sendo feita agora, e o sindicato está tendo assento.
Mas por quê? Porque estamos preparando a Guaru Previdência para ser transformada numa autarquia. A partir de janeiro de 2015. Isso é lei. Está encadenado lá no CAPS da 135, quando fala em Previdência. Que tipo de cordão umbilical que se cortará com a formação da autarquia? Assim? Até porque, nesses 2 anos, Valdir, a Guaru Previdência, ela não tinha estrutura física, não tem estrutura física, não tem estrutura financeira para se manter. Entendi. Agora não, agora ela está criando um lastro e, dentro desse lastro, ela vai poder edificar o seu prédio, ela vai poder contratar os médicos, né, os peritos, porque até então nós estamos usando esse recurso humano da prefeitura. Até então a parte administrativa é da prefeitura municipal do Guarujá. A partir do momento que seja transformado em autarquia, não. Ela tem condição de abrir concurso público para contador, para médico, perito, para todo mundo, e aí ela vai poder ter lastro financeiro para se manter de pé. A presidente da Guaru Previdência é uma mulher, né? É a Célia, né? A formação dela, se eu não me engano, ela é economista, ela é professora universitária da Faculdade de Santos. Ela é uma mulher funcionária de carreira. Só para fazer aproveitar a observação que a Marina fez na assessoria, que não tem uma vereadora na Câmara de Guarujá, né? Mas tem a prefeita, a presidente do Sindicato dos Servidores, a presidente do Sindicato dos Professores e a presidente da Guaru Previdência. Só mulher no comando? Eu acho que, Valdir, você agora me põe numa saia justa, mas eu acho que a Câmara precisa sim. Precisa ter mulheres lá dentro da Câmara Municipal do Guarujá, do Poder Legislativo, mas precisa as pessoas de bem atentarem para investir na política partidária do nosso município, né? Porque o que me preocupa é a ausência das pessoas de bem à frente da Câmara Municipal do Guarujá. Que pode elevar o nível... Pode elevar o nível de discussão melhor, né? Felizmente, nós, mulheres, estamos deixando a desejar quando a gente não vai discutir a política partidária do nosso município. Claro, não, eu não digo isso nem com nenhum preconceito, com nenhum descrédito, não, pelo contrário, até parabenizando as mulheres aí que estão à frente dessas questões todas. Ô, Márcia, como que está a questão do fundo de garantia dos servidores públicos? Está sendo liberado? Como é que está? Na realidade, está tendo outro impasse? Teve um embrólio aí, Valdir, é só embrólio, viu? A gente fica com o extintor de incêndio apagando focos. Às vezes pega o extintor de incêndio e tem quer bater e dar na cabeça de quem provoca tudo isso. O que aconteceu, Valdir? Nós liberamos 1.400 alvarás, tá? Nós demos uma injeção de investimento aqui na cidade muito alta, tá? Quando eu falo na liberação de 1.400 alvará, através de lote de 10, através da Justiça Federal de Santos. 1.400 alvarás, que significam 1.400 servidores? 1.400 servidores, porque nós fazemos um lote de 10, tá? Ok? Paralelo a isso, o sindicato entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, São Paulo. E aonde os desembargadores legitimou a entidade sindical, através de um acórdão, para que liberasse todos os alvarás, de todos os funcionários. E o que aconteceu? Faltando 48 horas para esse acórdão descer para a comarca do Guarujá, a minha diretoria, meu departamento jurídico já tinha sentado com a Caixa Econômica Federal para fazer uma logística de como que a gente ia entregar os alvarás desse pessoal, dos funcionários da Prefeitura do Guarujá. O que aconteceu? O departamento jurídico da Prefeitura do Guarujá entrou com um agravo de instrumento em cima desse acordo. Contestando. Eu fiquei surpresa. Por quê? Até porque não é remédio jurídico para essa matéria. Né? Não é remédio jurídico para essa matéria. O que fez o presidente desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo? Ele tirou de pauta esse acórdão
e chamou para ele esse processo. Pelo regimento interno do tribunal, o presidente do tribunal ele tem 90 dias, para ficar com esse processo. Esse mês agora, de junho, foi o mês da Copa. Então, o Brasil parou. Todo mundo parou. Todo mundo parou. Então, está lá. Todo mundo parou para ver a Alemanha jogar. Vai ver a Alemanha ganhar. Parabéns aos alemães. E aí, o que acontece? Eu retardei, de estar investindo na economia do Guarujá mais de 100 milhões de reais. Por que isso? Porque aí, conversando com o secretário de administração, o secretário de finanças, o procurador me ligou e falou, mas eu tinha que entrar porque você chamou a PMG da LIDE. Claro que eu tenho que chamar na LIDE. Quem não é nosso empregador? Não é a Prefeitura Municipal do Guarujá? Cabe a você vir nos autos e dizer que realmente a ação procede, que desde janeiro de 2013 nós éramos estatutário, não éramos mais seletista. Por isso tinha que se liberar o fundo de garantia dos 6 mil servidores. Então são essas coisas, Valdir, que, desculpa, a gente fica muito magoado, porque prejudicou o funcionário? Prejudicou. Retardou? Retardou. Porque o que o funcionário deveria estar recebendo lá em maio, ele vai receber em setembro. Esse impasse do Fundo de Garantia, só para esclarecer o telespectador, todo funcionário público da Prefeitura era regido pela CLT, como qualquer empresa particular. E aí tinha o seu depósito mensal de Fundo de Garantia. 8%. 8%. Quando passou a estatutário, esse dinheiro, logicamente, deve ser liberado como se tivesse saído do emprego. E esse é o grande impasse aí. E a injeção na economia que a Márcia fala é porque, logicamente, que é um dinheiro que o funcionário vai usar para melhorar a sua casa, gastando no comércio local, pagar uma dívida, quem sabe. Né? Fazer uma prática, porque o pessoal investe muito nisso, mas eu nada contra. Mas, logicamente, que fica esse impasse aí, que todo mundo espera que resolva já, porque vai fazer bem para a economia da cidade. Com certeza, quem ganha com isso é a cidade. Como vai fazer bem para a economia da cidade também o projeto habitacional do sindicato. Nós já estamos com o tempo estourando, mas queria que você explicasse rapidinho como é que está essa questão. Na realidade são 5 torres, 570 apartamentos, né? No primeiro empreendimento. Aonde, Márcia? Ali no final da Enseada, tá? Eu estive, a questão de uns 4, 5 meses atrás, eu estive na Sabesp com a presidente, a Dilma Penha. Não é a Dilma, não, é a Dilma Penha, presidente da Sabesp, o Papa, que é ex-prefeito de Santos, né, que cuida da regional aqui da Baixada. Por quê? Para que a Sabesp fizessem o entorno onde vai ser o empreendimento, o saneamento básico, e fizesse a infraestrutura. Para não ficar esse problema para depois. Para não criar esse problema para depois. E o que aconteceu? Graças a Deus, tudo isso aconteceu, né? Teve o pré-projeto aprovado pela Prefeitura Municipal do Guarujá. Nós só estamos finalizando com o Grapoab, mas também já está aí, daqui uns 15 dias, o Grapoab também liberando. A gente pretende iniciar o canteiro de obras agora, no mês de agosto, aqui na cidade, onde a gente vai dar emprego, vai fomentar a economia e vamos dar dignidade para 570 funcionários da Prefeitura do Guarujá que não têm sua casa própria, através de uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Que terão uma condição vantajosa para fazer esse financiamento. Com certeza, porque nós demos a massa. Então, o que acontece, Valdir? Nós já estamos aí praticamente com 360 inscrição, né? De funcionário. Claro, falta mais 200, mas a Ágata e a Juliana está agendando, né? Então, aquele funcionário da Prefeitura Municipal
do Guarujá, que é sindicalizado, que não tem a sua casa própria, a favor, telefonar, agendar o seu horário, porque lá é tudo agendado, né, Valdir? Até porque a menina faz essa ficha no computador, né, esse pré-cadastro no computador, porque vai fazer um processo para depois emitir para a Caixa Econômica Federal. Então, que ligue e marque a sua agenda lá com a Ágata e com a Juliana. Tá certo. Obrigado, Márcia, pelos esclarecimentos com relação ao sindicato. Espero que a gente possa conversar com mais calma depois que terminado esse impasse aí em outras situações. Eu também tenho uma novidade, Valdir, que eu fiquei muito feliz, é o seguinte, né? Foi bandeira dessa campanha que a gente está no sindicato, campanha passada, que a gente tinha um sonho de criar uma cooperativa de crédito aqui no nosso município. O Banco Central acenou ok. Uma cooperativa de crédito? Uma cooperativa de crédito de servidor público municipal. Que legal, quer dizer, fugindo aí dos bancos, dos juros exorbitantes dos bancos. Então, agora para o segundo semestre, aí a gente está aí também nessas tratativas, nesse novo empreendimento. É o sindicato trabalhando por você, funcionário da prefeitura, que é sindicalizado. Tá aí uma boa notícia, né? Porque fugir de banco é sempre bom, né? É sempre de banco bom. E de financeira. Queria lhe agradecer muito pela entrevista. Deixo ainda antes um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador e para o servidor. Valdir, eu gostaria de agradecer esse teu espaço aqui, dividir essa bancada com você. Gostaria de reafirmar meu compromisso com você, servidor público, dizendo o seguinte, né? Que o meu compromisso é com você, trabalhador. É com você, servidor público, que impulsiona essa cidade ao crescimento. E aos seus telespectadores, deixar um grande abraço. Obrigado, Márcia. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã à noite com um novo Assunto Cidade. Boa noite a todos.